Ô Mônica, aquele congresso das mulheres é mês de outubro, né? Tá aqui. Falta muito ainda, né? Mas, só me lembra aí, tem uma taxa, né? E a pessoa que pagar vai levar outra pessoa, né? Ok. Então, pessoal, vai ter um congresso maravilhoso para vocês, mulheres, né? Vai ser na Igreja Central, né? Do dia 8 ou é 10, né? Acho por aí, 10 ou 8 de outubro. A informação vai ser passada com mais exatidão depois, isso, por aí. E vão ter palestrantes lá maravilhosas falando sobre vocês, mulheres, né? Com relação à palavra de Deus. Vai ser incrível, pena que eu não posso ir, eu acho, mas enfim. Lá para o mês de outubro, então vai se programando. A taxa acho que é R$30, né? Então a taxinha é mais ou menos R$30. Se você paga, você pode levar uma outra mulher com você. Então são 2 pessoas, né? Que podem ir. Então não se esqueçam disso. Bom, neste momento nós vamos então iniciar nossa mensagem, nosso estudo. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui. Não mexe aqui, nada nesse mundo. Hoje nós vamos discutir, discorrer e compreender um pouco sobre a vitória sobre o pecado. Esse é um tema assim muito sensível, né? Porque atinge todos nós. Porque todos nós somos o quê? Pecadores, né? Então todos nós somos falhos, né? Temos nossas limitações, nossas dificuldades, nossas tentações, né? Nossas fraquezas. Então realmente é um tema assim delicado, né? Porque todos nós somos diferentes, né? Todos nós temos lutas diferentes, tentações diferentes, cobiças diferentes, mas todos nós temos isso, né? Todos nós temos essas tentações, temos que lidar com esse maldito negócio aí chamado pecado. Mas a boa notícia de Deus para nós, na palavra de Deus que nós vamos estar lendo já, é que nós podemos ser vitoriosos sobre o pecado. Amém? É possível vencer o pecado, é possível vencer as nossas más tendências. Essa história que muitos ensinam aí, que é impossível vencer, que você não pode vencer aquela área na sua vida, que você nasceu assim, que você nunca vai melhorar, né? Tem gente que vê o outro e fala assim, esse cara aqui é um caso perdido, né? A gente muitas vezes olha para, às vezes uma pessoa que está ali vivendo a vida das drogas, né, do alcoolismo, entre outras coisas, a gente olha assim, essa pessoa não tem jeito, mas tem jeito sim. A palavra de Deus diz que tem jeito, e se a palavra de Deus diz, então é possível, não é verdade? E nós temos vários testemunhos, né, de pessoas que nós encontramos ao longo da nossa vida, que mostram para a gente que é possível vencer, que é possível ser vitorioso contra o pecado. É aquela velha história, né? Se fulano consegue, eu também consigo, não é verdade? Então, se Mônica conseguiu vencer aquela coisa, eu também posso vencer, porque não existe diferença, né? Em nós, todos nós somos seres humanos, né? Não temos vantagem sobre ninguém, então é possível vencer o pecado. Nós vamos falar sobre esse assunto neste momento. Você pode passar também o slide. Vamos abrir nossas Bíblias, o livro de 1 Pedro. Quem não tiver com Bíblia, temos Bíblias aqui na frente. 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1, nós vamos ver o versículo 14 até 16. Vejamos então o que o apóstolo Pedro, né, que foi um homem muito falho. A gente lê os evangelhos e nós vimos várias falhas do apóstolo Pedro. Vamos ver o que ele diz sobre esse assunto. Vocês abriram aí? Então vamos orar. A gente pedir a bênção, né, a compreensão do Espírito Santo. Santo Deus, Criador eterno, estamos aqui diante do Senhor no seu tempo. Somos gratos a Ti por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre nós em todos esses dias. E obrigado por ter nos trazido aqui, né? E ter nos dado essa oportunidade de louvar, de orar e também de aprender um pouquinho mais de Sua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito, como sempre tem feito, que neste momento o Senhor fale conosco, que o Senhor fale no nosso coração, que através dessa mensagem, através dos textos que nós vamos ler, que nossa mente seja impressionada, para que nós possamos alcançar, né, a meta aqui da mensagem, que é vencer o pecado, que é vencer as nossas más tendências, vencer aquilo que te desagrada. Nós pedimos isso a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versos 14 ao 16. Diz assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário,
Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em quantas coisas? Em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Esse texto é um texto maravilhoso. Eu conheci ele recentemente, né, porque a Bíblia é tão grande, né, a gente não sabe tudo, né? Eu conheci ele há alguns meses atrás, e esse texto ele me choca, né, porque o apóstolo Pedro, ele diz coisas que o mundo hoje não está dizendo para nós. Inclusive que muitas pessoas da própria igreja, muitos religiosos, têm dito o contrário. Eu tenho certeza que você já ouviu no seu dia a dia, da boca de alguns amigos, da boca de alguns membros de igreja, da boca de pessoas do mundo, que você não pode vencer o pecado, que você é assim porque você é assim, porque você nasceu assim, e você não pode mudar. Essa história a gente escuta muito. Já viu aquela história, aquela farsa, né? De dizer que, por exemplo, dou um exemplo para vocês, que as pessoas que escolhem o caminho da homossexualidade, eles nascem homossexuais, já ouviu isso? Muitos dizem isso. Mentira. Isso é uma falácia, isso é mentira. Nós não nascemos destinados, né, a viver essas práticas que Deus condena. Não faria sentido. E aí, quando você leu esse texto, você percebeu aí, Pedro fala exatamente isso. Ele diz que nós não devemos mais praticar as velhas paixões carnais que nós praticávamos quando nós éramos ainda o quê? Ignorantes, como você leu aí. Quando nós ainda não conhecíamos o Senhor, quando nós ainda não tínhamos experimentado o amor de Deus. É o que diz o texto. Pelo contrário, ele diz: vocês devem ser santos, porque está escrito: sejam santos como eu sou santo. Esse é o chamado de Deus para nós. O chamado de Deus para nós não é que nós vivamos nos entregando, né, às nossas paixões. Então, por exemplo, talvez você tenha paixão, né, pela comida, né, pela glutonaria, gosta de comer de tudo, aquela coisa toda. Deus não te chamou para isso. Deus não quer que você viva assim. Talvez alguém aqui tenha paixão por práticas sexuais ilícitas, né? Alguma pessoa, enfim, o mundo está cheio disso, né? Eu estou falando aqui para a gente, mas o mundo está cheio disso. Deus está dizendo aí que não foi para isso que Ele chamou a gente. Que essas práticas, elas ficaram no passado, ou elas devem ficar no passado, diz aí o texto de 1 Pedro. Aqui no livro de Tiago, olha aqui para frente, você está olhando para baixo, olha aqui na televisão, porque se eu pedisse para vocês lerem, ia demorar muito, né? A gente vai conseguir terminar a mensagem. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14, olha o que diz: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo Ele mesmo não tenta ninguém. Não se esqueçam, tentação é diferente de provação. A provação vem de Deus, a tentação não. A tentação não vem de Deus. Deus não tenta você a fazer o que é mal, a praticar o pecado. Muito pelo contrário. Passa aí, amor. O restante do versículo diz que, ao contrário, como eu disse, cada um de nós é tentado pela nossa própria cobiça, quando essa nos atrai e nos seduz. Então, cuidado com isso, de achar que Deus tenta. Por exemplo, eu vi uma mulher lá e tal, aquela coisa toda, foi Deus que me tentou. Não, Deus não tentou você. Você foi tentado pela sua própria paixão, ou seja, pela própria carne que há em você, ou pelo diabo mesmo, né? Então Deus ele não tenta, Deus prova. É diferente. Então nós somos tentados por nós mesmos, né? Pela nossa própria tendência, a nossa própria tendência pecaminosa. Pode ser. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 4 e 8, olha o que diz o apóstolo Paulo: a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo o quê? Segundo a carne. Ele está dizendo que nós, está falando de você que é cristão, adventista, você não vive segundo a carne. Ele já está dizendo que você não vive, olha só, mas nós vivemos segundo o quê? O Espírito. Portanto, os que estão na carne não podem o quê? Não podem agradar a Deus. Então, isso aqui é um fato. Então, aqui Paulo está dizendo, já deixando assim uma responsabilidade sobre você. Ele está dizendo que você não vive segundo a carne, mas você vive segundo o Espírito. E aqueles que estão vivendo segundo a carne não podem agradar a Deus. É simples, né? O pecado ofende a Deus. Todo mundo já ouviu aquela frase, né? Que Deus odeia o pecado, né? Mas ama o pecador. Mas Ele odeia o pecado.
Então, se nós persistirmos nas práticas da carne, nas práticas pecaminosas, não tem como nós agradarmos a Deus. É como se nós fôssemos, por exemplo, um marido que trata a esposa numa parte do dia bem e na outra parte do dia trata mal. Não faz sentido, né? É uma pessoa de duas caras. Então, assim também nós com Deus. Nós não podemos ficar agradando a Deus e ao mesmo tempo agradando a nossa carne, né? Agradando a Satanás ali o tempo todo. Então, não dá para agradar. É o contrário. Olha outro texto. Pode passar. Vamos entrar aqui novamente nos textos do Espírito de Profecia. A serva do Senhor diz o seguinte, no livro Mensagens Escolhidas: por meio do plano da redenção, o plano de Jesus Cristo ter sido enviado para morrer por você e por mim, Deus providenciou meios para o quê? Para subjugar todo o traço pecaminoso e resistir a quantas tentações? Quantas? Todas as tentações, por forte que seja. Então o texto está dizendo que através do que Jesus Cristo fez por nós, Ele trouxe meios para que nós pudéssemos subjugar, ou seja, ficar por cima, né, de todos os traços pecaminosos, todos. Ali não diz alguns. Então poderia ser mais ou menos assim: você consegue vencer na área sexual, mas na área da alimentação você não consegue. Não é isso que está dizendo aqui. Aqui está dizendo que Jesus Cristo nos deu meios para resistir a toda tentação. Então, qualquer tentação que você sofre, seja ela na alimentação, seja na ordem sexual, seja ela social, seja ela no trato com as pessoas, né? Às vezes tem pessoas que têm a tendência, né, de brigar e de xingar, enfim, qualquer tendência má que você tem, Deus providenciou força e poder para você vencer. Não tem nenhuma que não possa ser vencida. Você precisa colocar isso na sua cabeça. Eu preciso colocar isso na minha mente. Por quê? Porque se eu coloco na minha cabeça que tem certas áreas da minha vida que eu posso vencer o pecado e tem outras que eu não posso vencer, então aí você vai ficar, né, como eu falei do marido, você vai ficar uma hora agradando a Deus, uma hora agradando o diabo, uma hora a Deus, uma hora o diabo. Não é assim que está dizendo ali. Ali está dizendo que você pode vencer todas as tentações pelo poder de Cristo. Vamos ver outra citação, pode passar. Nossa obra como cristãos é esforçar-nos para atingir em nossa esfera a perfeição que Cristo atingiu em todos os aspectos do caráter. Então, a nossa função, o nosso esforço não é para viver mais ou menos o cristianismo, mas é para, na nossa limitação, pelo conhecimento que você tem da verdade, você atingir uma perfeição. E aqui eu não estou falando de perfeição de você não pecar mais, não é isso que eu estou falando, mas que, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês entenderem mais ou menos. Digamos que, seu nome eu esqueci, Lenilson, pronto. Digamos que o Lenilson, ele nunca conheceu a verdade sobre o sábado. Ele sabe sobre a alimentação, ele não come animais impuros e tudo mais, mas ele não sabe sobre o sábado. Então, como ele não sabe sobre o sábado, ele transgride o sábado, mas Deus não considera que ele está pecando, porque ele não conhece, entende? Então, naquele ponto ali do conhecimento dele, ele pode ser perfeito, ou seja, no que ele sabe que não pode comer comida impura, né, imunda, e ele sabe, por exemplo, que a gente não deve xingar os outros, enfim, um exemplo aqui. Então, ele vai obedecer naquilo ali, naquele ponto que ele conhece, ele está sendo perfeito. Agora, aí ele conhece a verdade sobre o sábado, aí agora o papel dele é se esforçar para também obedecer a esse ponto que ele ainda não conhecia. Então essa perfeição aqui é nesse sentido. Cada patamar do nosso conhecimento da palavra de Deus, nós temos que atingir aquela perfeição ali, daquele conhecimento. Eu, por exemplo, esse ano, eu aprendi tanta coisa nova esse ano, que eu não conhecia sobre a Bíblia, que eu estou tentando viver agora, porque eu aprendi. Agora, quando eu não sabia, não dava, né? Deus não ia me cobrar também. Mas agora que eu sei, eu sou responsável. É assim que funciona. Vamos para a próxima citação. Tem algumas pessoas que não estão olhando. Olha para a tela, lê a citação, porque quando você lê, você grava. Se você ficar só me ouvindo, você vai saber que dizer Guilherme falou isso, Guilherme falou aquilo. Não é para acontecer isso. Você precisa sair daqui sabendo que o que você viu está na palavra. Então tem algumas pessoas que não vou citar não, que estão olhando para o chão assim. Vamos olhar para cá para vocês saírem daqui e dizer: eu aprendi
na Bíblia, assim assado. Eu aprendi o Espírito de profecia assim assado. Beleza? Vamos lá. Na outra citação, a senhora diz que se permanecerdes sobre a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, de Cristo, fazendo fielmente o seu serviço, nunca precisareis ceder à tentação. Quando nós vamos precisar ceder à tentação? Nunca. Pois está ao vosso lado alguém capaz de fazer o quê? Guardar-vos de cair. Infelizmente, muitas vezes na nossa vida como cristãos, nós caímos no pecado porque nós nos esquecemos que ao nosso lado tem alguém que tem o poder de nos fazer vencer. Tem alguém que pode dar um poder que não tem em nós para vencermos o pecado. Você não pode se esquecer disso. Então, quando você amanhã, né? Porque já vai ser amanhã você vai ser tentado. Isso é um fato, eu também você. Todos nós vamos ser tentados amanhã a cometer algum pecado cotidiano, né? Amanhã, quando você for tentado, lembre-se que existe alguém poderoso que está do seu lado, que pode fazer você vencer. O Senhor Jesus e o Espírito Santo. Pode passar. O Salvador Jesus Cristo mostrou por meio de sua humanidade, né, quando ele veio aqui na terra em carne, o Salvador mostrou por meio de sua humanidade consumada por uma vida de constante resistência ao mal, que com a operação da divindade podem os seres humanos alcançar nesta vida a perfeição de caráter. Então o Senhor Jesus Cristo, quando ele veio aqui na terra, né, como homem, e sofreu tentações muito maiores do que ele sofreu e venceu, ele mostrou para nós que nós podemos também seguir esse exemplo. Como é que eu poderia falar que Jesus é o meu exemplo se eu não posso seguir esse exemplo, né? Que Jesus foi, de fato, que Jesus foi um exemplo de obediência. Pode passar. É impossível, queridos, para o homem ser tentado acima do que ele é capaz de suportar, conquanto dependa de Jesus, o infinito vitorioso. Então, às vezes, fala a verdade, seja sincero, às vezes não parece que é possível vencer aquela tentação desgraçada que a gente faz desde quando é criança. Por exemplo, eu mesmo tenho minha esposa está brincando comigo hoje à noite, que tem um vício de assistir desenho japonês, anime, né? Que é um lixo, uma porcaria, é de Satanás, pronto, enfim. E meu pai, ele me comprava, né, os DVD, eu assistia aquilo compulsivamente. Então, por conta que eu assisti aquilo desde a infância, até hoje eu tenho uma tendência muito forte de assistir aquilo. E é tudo diabólico, né? Não é para eu assistir, eu sei disso. Mas eu tenho uma vontade muito forte. E algumas vezes, né, mesmo eu sabendo disso que é errado, eu vi. Porque parecia que a tentação era impossível de vencer. Eu tenho certeza que você também sente isso em algumas áreas da sua vida. Todos vocês sentem, vocês são humanos também. Eu não quero ser o único pecador aqui não, vocês também têm, eu tenho certeza. Aquela tentação desgramada que você tem desde a infância e fica aquela sensação que parece que é impossível. Sabe aquela comidinha gostosa que não é para comer? Minha mãe mesmo, um exemplo que na minha cabeça aqui, ela gostava muito de torresmo, amava torresmo, quando ela não conhecia a mensagem. E mesmo depois que ela conheceu, por um tempo ela comeu ainda. Hoje ela não come mais, né? Mas às vezes quando ela passa assim na casa dos parentes, né, e vê, ela comenta, né, que vontade de comer. Então, todos nós temos essa tentação, aquela mais forte, ou aquelas mais fortes, não é verdade? Mas o texto está dizendo para a gente, que vai ler agora na Bíblia também, que você e eu não podemos ser tentados acima do que você e eu podemos suportar. Ou seja, aquela tentação bem miserável, mais difícil que você sente, é possível vencer. Amém? É possível vencer, não é impossível. É que a gente fala, né? A gente quer fazer aquilo, a gente acaba se auto-enganando. Não dá não vou conseguir, não dá. Dá sim. Dá porque a Bíblia diz, olha lá o texto da Bíblia. Eu mostrei isso para você, mas vamos ver na Bíblia agora. 1 Coríntios, pode passar, capítulo 10, versículo 13. Está aí na Bíblia de todo mundo, olha o que diz. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além
do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus proverá o quê? Livramento para que vocês a possam suportar. Olha que maravilha o texto diz. Isso é uma esperança maravilhosa para a gente. Então o texto está dizendo claramente que Deus, Ele não permite que você seja tentado além do que você possa suportar. Então, por mais miserável que sejam aquelas tentações que a gente sofre na semana, né? Elas podem ser vencidas, devem ser vencidas, porque ele diz que Deus, Ele provê livramento para que nós possamos suportar. E a gente sabe disso. Por exemplo, eu sou novo, 24 anos, tem gente que é mais velho que eu. Você já passaram muitas experiências assim, aquelas experiências que você, quando você cai e quando você vence. Quando a gente cai, a gente fica ali se auto-enganando. Eu não posso, é muito forte, é muito gostoso, a gente cai. Beleza, mas quando você vence? Tem diferença, não tem? Por que você venceu hoje, ontem, e hoje você não pode vencer? Por que ontem eu consegui vencer o torresmo que eu falei, mas hoje eu não posso? Não tem diferença. É possível vencer tanto ontem, tanto hoje e quanto depois. Porque o texto diz que Deus, Ele provê livramento. Então, quando a gente é tentado, vem aquela sensação, parece que a gente quer aquilo mais que tudo, mas ali naquele momento a gente ouve a voz do Espírito Santo falando na nossa cabeça, não é verdade? A gente fala que é a voz da consciência, mas não é a consciência coisa nenhuma, é a consciência do Espírito Santo, né? Dizendo, não. É naquele momento, às vezes isso dura uma questão de segundos, que a gente tem que estar forçado daquela voz falando com a gente, e a gente consegue vencer. É impressionante. É uma sensação maravilhosa, não é? Quando a gente consegue vencer a tentação, a gente se sente vitorioso mesmo, né? Quando a gente cai, não precisa nem falar, né? É uma derrota. Vamos lá. Tem algumas outras citações. Olha só. A maioria de vocês deve conhecer o professor Leandro Quadros. O professor Leandro Quadros, ele é um homem de Deus, né? A gente não pode negar isso, a gente não pode falar nem mal nem bem para pessoas, né? Julgar ninguém. Mas, assim como eu, por exemplo, posso estar pregando aqui na igreja e falar uma besteira, porque eu sou pecador, não sou perfeito. Mônica também prega, ela pode falar uma besteira no meio da mensagem dela, o Leandro Quadros também pode. Então, o Leandro Quadros, em um vídeo do canal dele, ele falou uma coisa que não foi certa. E por que eu estou trazendo isso aqui? Na verdade, nem foi eu que trouxe. Essa mensagem já é feita, é de outra pessoa essa mensagem. Não foi eu que fiz. Por quê? O que ele disse aqui é muito perigoso. Porque o que ele disse aqui pode estimular você a não querer lutar contra o pecado que você enfrenta. Então, uma pessoa estava comentando ali sobre vencer o pecado, né? E no vídeo dele ele disse o seguinte, ele pergunta: quantos de nós conseguem obedecer 100% ao mandamento não adulterarás? Ele responde: ninguém. Porque se não adulterar fisicamente, ou seja, no ato, mentalmente a pessoa acaba adulterando. Isso não é verdade. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui, vocês mesmos que estão me ouvindo, que não adulteram todo dia, não fazem isso. Eu não vou perguntar isso, mas se eu perguntasse aqui, você não adulterando, você fala, não, nem na mente não adultero, não, não precisa, né? Eu venço isso aí. Então, essa frase aqui fica a ideia para você que você não vai conseguir não, ninguém consegue 100%. Então, se ninguém consegue 100%, então você pode, né, dar uma escapadela de vez em quando. Fica essa mensagem na sua mente, que se ninguém pode vencer o pecado, então eu também não posso vencer o pecado. E aí fica esse ciclo aí, todo mundo falando para o outro, ninguém é perfeito, ninguém pode vencer, você também não pode. E de fato você vira um derrotado, você vira um cristianismo derrotado, só pecando. Vem na igreja, que eu estou aqui pregando e tudo mais, mas quando chega em casa, né? Você entendeu? Esse tipo de frase aqui é muito perigosa, não passa a frente isso aqui. Olha o que a Bíblia diz, diferentemente do que o nosso querido irmão falou. Olha lá. No livro de João, capítulo 5, verso 14, depois que Jesus curou o paralítico, o que Jesus disse para o paralítico? Olha, você foi curado, não peque novamente, para que não lhe aconteça coisa pior. Ele pediu para o paralítico não pecar novamente. Jesus não estava falando para o paralítico não pecar nunca, mas naquela área que ele estava pecando, que a gente não sabe qual era, que a Bíblia não revela, tá? Era uma área dele que estava pecando. Jesus falou, não peque novamente. Naquela área ali, você pode vencer. Você entendeu? Seja no adultério,
seja qualquer coisa, alimentação, enfim. Lembra da mulher adúltera? Todo mundo usa essa história, né, para ficar falando, não condene ninguém, não condene ninguém. O povo gosta de usar essa história da mulher adúltera para falar que nós não podemos condenar ninguém, que nós não sabemos o coração das pessoas, tudo certo. Mas mas a maioria dos pregadores corta o versículo final. O que Jesus diz no final para aquela mulher, a mulher adúltera? Ela cometeu um pecado, ela teve relações ilícitas com o homem. Jesus perdoou ela, mas Jesus só perdoou? Não. Olha o que o texto diz, pode passar. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também não a condeno, se eu te perdoei, você está perdoado. Vá e não peques mais. Essa parte aqui você parece que é escondida, né? As pessoas não falam sobre isso aqui. Então o pessoal não está aqui, ó. Eu também não te condeno. Então o pessoal, Deus perdoa, mas Jesus falou também: vá e não peques mais. Então, pergunto para vocês: Jesus está falando para ela que ela nunca mais devia pecar? Não. Mas Jesus está dizendo que naquela área da vida dela, que era o adultério, ela não devia pecar mais. Não peques mais. Ainda que ela caísse depois, ela poderia se arrepender. Mas Jesus nunca vai dizer na Bíblia que você deve acariciar o pecado. Acariciar, passar assim a mão. Você nunca vai encontrar nenhum versículo da Bíblia Deus dizendo assim: meu filho, eu entendo você, eu sei que você é falho, é normal você pecar, fica tranquilo. Não existe esse texto, gente. Só existe dois tipos de texto sobre esse assunto: Deus perdoa e Deus fala: não peques mais. Só isso. Então está aqui, ó. Eu não te condeno, ou seja, eu te perdoei, mas não peques mais. Mas você nunca vai encontrar na Bíblia Deus dizendo assim para você: fique boa, relaxa, dá uma escapadinha de vez em quando, não tem problema. Não existe isso na Bíblia. Por quê? Porque o desejo de Deus é que nós não pequemos mais. Ainda que Ele saiba que você vai cair, mas Ele vai estimulando você, a sua mente, a entender que não é a vontade dele que a gente caia. Lembra de 1 João, capítulo 2, versículo 1? Isso está escrito lá, não está aqui na mensagem, mas eu lembrei aqui. 1 João, capítulo 2, verso 1, diz assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, exatamente. Mas se alguém pecar, você tem um advogado, que é Jesus Cristo. Mas ele começa já falando: eu escrevo isso para que vocês não pequem. Então essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Pode passar. No livro de Judas, no capítulo 1, no versículo 24, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer o quê? Vos guardar de quê? De tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Então Deus, aquele que é Deus, Deus, Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. Então o prazer de Deus não é em vez de pecar, mas em vez de a gente não tropeçar, a gente vencendo, sendo vitorioso sobre o pecado. Segue aí, deixa eu ver outro versículo aqui da Bíblia. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo ainda vai dizer assim: olha lá, uma vez que ouviram falar de Jesus, olha, vocês ouviram falar de Jesus, não viram? Então está falando para vocês: uma vez que vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, vocês receberam o estudo bíblico, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Mas pelo contrário, deixe que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Esses textos existem na Bíblia aos montes, textos como esse aqui, que estão estimulando você e eu a abandonarmos a nossa velha natureza, como você viu claramente aí. Pode dizer em qualquer ocasião, qualquer Bíblia vai estar a mesma coisa. A vontade de Deus é que nós abandonemos o velho homem. Então, todas aquelas práticas erradas que a gente fazia quando a gente não conhecia a verdade, elas têm que ser a cada dia enterradas, sepultadas, têm que ser mortas, dia a dia. Claro que você não vai conseguir vencer assim, de um dia para a noite.
Tem essa colherzinha de chá, né? Não tem como eu vencer uma prática de anos, né? Por exemplo, digamos que um jovem, né, que sabe pornografia desde os, sei lá, os 14 anos até os 30 anos, por exemplo. O PCI é um vício muito forte. Não sei se você sabe, mas os efeitos da pornografia no cérebro, o vício da pornografia é tão forte como o vício em cocaína. Você tem noção? Cocaína e maconha. Então, quem é viciado em pornografia é mais dependente da pornografia do que um viciado em droga dependente da droga. Só para vocês terem noção. Isso, enfim, você acha na internet essas pesquisas. Então, um cara que viveu todo esse tempo nessa prática, ele vai conseguir parar de pornografia de hoje para amanhã. Isso é um fato. Mas qual é a vontade de Deus? Que ele abandone essa antiga natureza. Que ele vá que nós venhamos dia após dia vencer essas práticas, vencer essas tendências pecaminosas. Essa é a vontade de Deus, como está escrito aqui no texto. Nós devemos permitir que o Espírito Santo renove os nossos pensamentos. Como é que você faz isso? Não é do nada, gente. Eu não vou sair daqui da igreja, ou você não vai sair daqui só para você ver essa mensagem aqui de 20, 30, 40 minutos, e você vai sair pocando perfeitão, não. Você renova seus pensamentos através da oração. Você tem que orar em casa. Mas, através da leitura da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é santa, né, pura, ela vai trazer para você realidades santas, diferente do que a gente vê no mundo, diferente do que você escuta no seu trabalho, do que você vê no jornal, né? É santo. Então você vai se habituando, a sua mente vai se habituando aos poucos a essa nova natureza. Então essa nova natureza que está dizendo aqui, não é uma coisa que você adquire como um passo de mágica, ou quando você entra no tanque batismal. Então, né, o Bruno vai passar bem logo, né? Você não vai entrar aqui no tanque e quando você sair, você vai sair santo. Ou você vai sair tendo menos vontade de fazer aquelas práticas que você fazia. Não, muito pelo contrário. As vontades carnais vão continuar. Para que essas vontades carnais elas vão sumindo, nós precisamos estar nos alimentando do que vem do alto, do que é santo. Então, tenho que dizer, se você não lê a Bíblia com frequência, ou não lê a Bíblia todos os dias, se você não ora, não tem uma vida de oração, se eu não venho à igreja, né, nos cultos que tem, nos poucos cultos que tem, eu só falo sábado e domingo, isso não é nada. A gente passa aqui no máximo 2 horas de relógio aqui. Geralmente é 1 hora e 40 minutos, só você contar no relógio aí. Então a gente passa parado aqui. De 24 horas, você pega 1 hora e 40 minutos, não é nem 20% do tempo do seu dia. Entende? Então, se eu não venho à igreja, é só esse pouquinho de tempo, que é muito bom, muito útil. Eu não oro, eu não levo a palavra de Deus para as pessoas, de alguma forma, né? Seja bíblico, seja, enfim, o que você puder fazer. Agora eu estou gravando aqui essa mensagem, vou publicar no meu canal do YouTube. Então, eu estou pregando e estou sendo edificado. Então, se você não se alimentar de coisas santas, boas, nós não vamos conseguir adquirir essa nova natureza aqui, que é santa e boa. Não dá. Então, não se esqueça, não é entrando no tanque batismal, não é vindo no culto hoje e você vai sair daí, né, irradiando a santidade. Não, é dia após dia. A gente vai ver isso aqui ainda, pode passar. Ainda no Espírito de Profecia, eu não estou citando as citações não, porque ia demandar mais tempo, mas está tudo ali a citação, quem quiser ler o livro no original, só me pedir que o slide que eu mando. O Senhor ouvirá. Ele sabe quão fortes são as inclinações do coração natural. Deus sabe o que você passa. Deus entende a sua tentação. E Ele socorrerá em todo tempo da tentação. Deus não tira férias, queridos. Deus não tem um dia, ou sábado, né, por exemplo, ou um dia que Ele fica lá, filhos, hoje é por conta de vocês. Vencem as tentações, se virem aí, eu vou dar uma, né, eu vou resolver uns negócios aí com os anjos aqui, e vocês se virem aí. Não existe isso, não. Deus está o tempo inteiro apto, desejoso de fazer você um vencedor contra o pecado. Ele está o tempo inteiro disponível quando você estiver sendo tentado, quando você estiver passando por tentação. Esqueça a provação, tá? Nós não estamos falando sobre provação, estamos falando sobre tentação, que é pecado. Provação é outro assunto para outra pregação. Pode pensar. Ninguém
eu e você, não digamos isso aqui, ó. Eu não posso corrigir meus defeitos de caráter, eu não consigo, é difícil, eu sou diferente, minha personalidade é forte. Não diga isso não. Se chegarmos a essa decisão, certamente deixarei de alcançar a vida eterna. Se você colocar na sua cabeça que você não pode vencer tal hora da sua vida, por exemplo, eu venho na igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, mas eu não consigo largar o café, por exemplo, está errado, você não vai conseguir. Mas eu não consigo largar meu brinco, eu não consigo largar o meu filme, minha novela, não vai para o céu. Está dizendo ali, não diga isso. A impossibilidade está em nossa própria quê? Vontade. Se não quiseres, não vencereis. Simples assim. Se eu quiser vencer o pecado, eu consigo vencer. Não por minha força. Cuidado aí, vamos chegar nessa parte. Não tem nada a ver comigo. De mim só vem o bem. De mim só vem a vontade de pecar. 100%. O tempo todo. A vontade de não pecar vem do Senhor, do Espírito Santo. Não se esqueça disso. Nunca se apoie em você. Já viu aquele pessoal, aquele familiar que falou assim: eu sou forte. Quando eu quero largar, eu largo. Já ouviu falando isso? Quando eu quero parar de fumar, eu paro de fumar. Quando eu quero parar, eu paro de beber. Tudo errado. Eu não paro de beber, não paro de fumar porque ele quer parar. O Espírito Santo está vindo dele. Então você não consegue vencer por sua própria força. Nunca se esqueça disso. Somente pela força do Senhor. Então, pelo amor de Deus, primeiro apelo dessa mensagem de hoje, já foram vários na verdade, né? Mas esse aqui é o primeiro que eu falo. Não diga que você não pode vencer alguma área da sua vida, um pecado. Você está se sabotando. Você mesmo está se derrubando, você está dando tiro no próprio pé. Quando você diz que você não pode vencer. Como eu disse, eu não posso vencer, eu não consigo parar de comer tal coisa, eu não consigo parar de ver tal coisa. Não faça isso. Porque quando você fala isso, o seu cérebro já entende que você não consegue mesmo. E você não vai conseguir. Simples assim. Agora, se você entende que é possível vencer, você vai vencer. Pelo poder de Deus. Amém? É assim que acontece. É isso que está escrito aqui. Pode pensar. Olha isso aqui, gente. Olha que terrível isso aqui. Satanás rejubila, ou seja, ele se alegra quando ele ouve nós, os adventistas, os profetas seguidores de Cristo, apresentando o quê? Desculpas quanto à sua deformidade de caráter. São essas excusas, essas desculpas que levam ao pecado. Não há desculpas para pecar. Não existe desculpa para pecar. Se tem uma coisa que eu aprendi, os meus pais foi isso aqui. Eu nunca dei desculpa quando eu errei. Assim, nunca, estou generalizando, mas geralmente eu nunca dei. Meus pais me faziam entender que eu errei. E até no casamento eu refiro um pouco isso com minha esposa, né? Às vezes tem até uns contratempos, porque a criação é diferente, né? Porque para mim, se eu errei e acabou. Eu sou errado, eu sou culpado. Meus pais falaram assim. Quando eu mentia, minha mãe dava um tapa na minha boca, quando eu mentia. Um dia eu roubei um celularzinho de brinquedo que estava no quintal da vizinha, estava no chão, mas não era meu, era no quintal da vizinha. Minha mãe, ela deu um trago na minha mão e me falou que não era meu, que eu nunca tinha que pegar. E ela me fez falar para ela que eu estava errado. E eu falei que eu estava errado. Então, na minha criação, eu entendo que não existe desculpa para pecar. Mas eu pequei porque ela estava tão bonita, ela estava diferente hoje. Mas eu pequei porque eu estava na casa de mãe fazia aquele toicinho, aquele salsicha tão gostosa, por isso que eu pequei. Mas eu pequei porque sempre vai haver desculpa para pecar, mas não existe diante do Senhor Deus desculpa para o pecado. Você pecou, eu pequei porque eu quis, e eu estou errado e pronto. É assim que funciona. Inclusive, isso é muito importante na área do relacionamento, né? Quando a gente é casado com os amigos, você conhece aquelas pessoas que, quando fala com você, se justifica. Por exemplo, eu chego em Mônica e falo um negócio bem feito com Mônica, e eu feri ela mesmo, ela está magoada. Aí, quando eu vou pedir desculpa, eu falo assim: Mônica, me desculpa, mas eu só falei isso porque você falou isso assim sensato. Você já ouviu isso? Já fez isso? Com certeza. Eu já fiz, você também já fez, com certeza. Eu machuquei a irmã Melinda e eu cheguei nela, minha esposa, melhor, né? Eu machuquei minha esposa, quem nunca, né? E aí ela está lá magoada e eu feri ela de verdade. Mas eu cheguei nela e falei: amor, me desculpa, eu digo, mas eu só fiz isso porque você fez isso assim assado também. Isso é a desculpa, isso não existe diante de Deus. Não
dê desculpa do pecado, queridos. Principalmente quando você for pedir perdão a Deus. Misericórdia. Você não vai ser perdoado de jeito nenhum, nem eu. Então você ajoelha lá no seu quarto, Deus me perdoa, porque ontem eu cobicei aquela mulher lá e tal, mas, Senhor, o Senhor entendeu porque eu fiz isso, porque foi assim necessário. Você não vai ser perdoado. Deus não vai te perdoar. Não existe desculpa. Não existe desculpa para o pecado. Pode passar. Não se esqueça disso. Não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há em vós poder para vencer. Eu não consigo. Se você faz isso no seu dia a dia, você está sentado na poltrona de Satanás, José Duarte. Eu estava falando com amor ontem, né? Ontem foi sábado, foi ontem, sobre a linguagem dos profetas. Você lembra, né, amor? Que a linguagem dos profetas é uma linguagem pesada. Não vos assenteis na poltrona de Satanás. Então, quando você fala assim, eu não consigo, eu não posso fazer isso, eu não consigo vencer essa tentação, é muito gostoso, é muito bom, não dá não, eu não consigo. Você está falando exatamente o que Satanás quer que você diga. Diz o texto inspirado. E o texto conclui assim, não há poder em vós. O que eu falei? O poder para vencer o pecado não está em nós. Está em quem? Em Cristo. Não há poder em vós separados de Cristo, mas tendes o privilégio de ter Cristo permanentemente em vosso coração pela fé, e Ele pode vencer o pecado em nós, quando com Ele cooperarmos. Então, tem pessoas que acham que é assim, né? Senhor, me dê força para vencer aquela tentação lá, X, A, B, Y, mas a pessoa não faz nada para vencer. O que está dizendo aqui? E Ele pode vencer o pecado em vós, quando que? Com Ele cooperardes. Nós temos que cooperar com Jesus. Ou seja, tem uma parte também que nós devemos fazer. Quer ver um exemplo da pornografia? Então, se a pessoa está viciada em pornografia, eu já vi muitos vídeos sobre isso. Isso é um assunto bate de acolhida, porque os jovens, enfim, infelizmente têm essa facilidade. Eu sou líder jovem, tive que estudar sobre isso. Então, e também já estudei psicologia, né? Então, quando você vai aconselhar uma pessoa que é viciada em pornografia, você tem todo, sabe, um esquema. Você não vai mais usar celular, você não vai ter acesso à internet, você não vai poder mais ficar sozinho dentro de casa. Então, tem toda, sabe, umas regras pesadas mesmo. Se a pessoa não seguir aquilo ali, ela não consegue vencer a tentação da pornografia. Por exemplo, estou usando a tentação da pornografia aqui, mas eu acho que não tem nada a ver com vocês, então não quero atingir ninguém aqui. Então, se a pessoa fizer pornografia, tem todo, entendeu? Se for alimentação, tem também alguma coisa que você pode fazer. Então, você é viciado em doce, por exemplo, o que você pode fazer para poder parar de comer doce? Para parar de beber refrigerante, parar de beber café? Substitui, né? Você pode evitar, né, de início, ir na casa daquela pessoa que sempre te oferece aquilo quando você vai lá, pelo menos no início, quando você ainda está muito fraco. Então, para vencer a tentação, não é simplesmente falar, Senhor, me dá força para vencer. Amém. E você não faz nada. Fica lá sentado, né? Depois esperando você vencer a tentação. Não vai acontecer nunca. Isso nunca vai acontecer. Tem uma parte nossa para a gente desempenhar também. E você precisa saber qual é, né? Porque cada um aqui, como eu disse, tem uma tentação diferente. Os que põem em Cristo a confiança não devem ficar escravizados por nenhuma tendência ou hábito hereditário ou cultivado. Quando ela fala hábito hereditário ou cultivado, são duas coisas diferentes. É porque existem dois tipos de pecado. Existe pecado não, dois tipos de tendência para pecar. Tem a tendência hereditária. O que é hereditário? É quando o seu pai, seu avô e seu bisavô era viciado em álcool. A tendência de você também, se você provar o álcool pela primeira vez, a tendência de você sentir muito prazer com aquilo e querer beber também é muito maior do que se o irmão Manuel, por exemplo, na família dele não tem ninguém que bebeu. Você entendeu? Isso a Bíblia mesmo ensina. Isso é científico também. Então, o exemplo aqui, né? Digamos que a família do irmão Manuel, os 3 antes dele, não tinha nada a ver, nunca bebeu. Mas na minha família, os 3 antes de mim, beberam muito, muito, muito. Então eu tenho 40, 60, 50% de mais chance de gostar do álcool do que ele, entendeu? Isso é o pecado hereditário, é que a gente passa de geração em geração. Então,
Esse é o hábito hereditário. E o cultivado? O cultivado é aquele que você criou. Então, exemplo, Manel, mesmo que eu estava dando um exemplo, né? Então, digamos que os 3 anos de Manel não bebiam, mas ele aprendeu a gostar de beber, sozinho. Esse é o pecado cultivado, ele que colocou na vida dele. E aqui está dizendo o quê? Os que põem em Cristo a confiança não devem ficar o quê? Escravizados por nenhuma dessas tendências aí que eu falei, seja hereditário, seja cultivado. A Bíblia confirma isso. Jesus disse isso, gente, está tudo na Bíblia. João 8, 34 e 36, Jesus falou bem assim: em verdade, lhes digo que todo que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Mas, se pois o Filho os libertar, vocês serão o quê? Verdadeiramente livres. Amém? Isso aqui está na Bíblia. Então, qualquer pecado que você cometer, com frequência, né, você é escravo agora do pecado. Mas o Filho de Deus pode nos libertar. Ele quer nos libertar. Ele anseia nos libertar. Ele almeja nos libertar. Tantas palavras que eu podia falar aqui agora. Ele ama nos libertar do pecado. Ele não quer ver os filhos dele, né, que conhecem a verdade, a mensagem, vivendo escravos do pecado, como os do mundo estão fazendo. Olha isso. Esses bar aqui gostam de estar aberto. O pessoal só enchendo a cara. Esses cantinhos aí nas ruas, gente usando droga, né? Esses tempos aí, esse ano ainda eu acho, eu e minha esposa estava voltando da casa da minha sogra, a gente voltou um pouco tarde assim, né? Não era nem 11 horas da noite. Tinha uns 2 adolescentes aqui nesse terreno aqui, que agora tem uma construção, não tem? É um terreno baldio, lembra? Aqui do lado. Tinha 2 adolescentes que têm relações sexuais, 6 da noite. Eu e minha esposa viu, aí quando eles viram a gente saiu. Então, ou seja, o mundo é escravizado. Infelizmente, o pessoal do mundo não consegue se libertar. Por quê? Porque eles não têm o Filho. Eles não têm o Filho de Deus na vida deles. Então, eles não conseguem. Mas nós temos o Filho de Deus. Amém? Nós temos Jesus na nossa vida. Então, se nós temos Jesus na nossa vida, Ele pode nos libertar do pecado. Ele quer nos libertar do pecado. É o que diz a palavra de Deus. Pode passar. Deus não nos deixou lutar com o mal em nossa própria e limitada força. Voltando ao que eu tinha dito, você não está sozinho nessa luta. Não pense que você está sozinho, pelo amor de Deus. Eu penso que é tão difícil, eu estou sozinho aqui, eu não consigo vencer. Eu queria, sei lá, alguma coisa, de alguma forma. A maioria das pessoas já disse isso, né? Eu não consigo parar de fazer isso, eu consigo fazer aquilo, eu estou sozinho. Aí às vezes a gente vai se desabafar com os amigos, né? Mas esquece que tem o melhor amigo do nosso lado, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, que não nos deixou sozinhos para lutar contra essas tendências pecaminosas. Sejam quais forem nossas tendências herdadas ou cultivadas para o erro, podemos o quê? Vencer. Amém? Podemos vencer. Mediante o quê? Mediante o poder que Ele nos está disposto a comunicar, a dar. Então é possível, queridos. Saia daqui hoje, em nome de Jesus, com esse pensamento de que aquelas práticas, difíceis que a gente tem na nossa vida de vencer, elas não são impossíveis de serem vencidas. Você pode vencer. Jesus deu para você o poder de vencer. É o que está escrito. Isso aqui que eu estou lendo, isso está aqui na Bíblia. Você vê que eu já confirmei tudo aqui na Bíblia. Deixa eu tomar um pouco de água, senão eu vou ficar complicado. Já está chegando no final da mensagem, pessoal. Se Jesus resistiu às tentações de Satanás, Ele fará o quê? Nos ajudará a resistir. Ele veio para trazer poder divino, que deve ser combinado com o esforço humano. E a gente já falou. A nossa parte humana só tem o que é ruim. Mas quando o Espírito Santo vem sobre nós conseguimos esforçarmos, né? Nós conseguimos ter esse esforço. E esse esforço meu, junto com o poder de Deus, é o que traz a vitória. É assim que eu venço a tentação, é assim que eu venço o pecado. O Senhor Jesus veio ao nosso mundo não para revelar o que Deus podia fazer, mas o que o ser humano pode realizar.
mediante o quê? A fé no poder de Deus em toda a emergência. Então Deus, Jesus, veio para mostrar que eu e você podemos vencer. Inclusive, o pessoal que já leu os de Ellen White, quando a gente vai lá para o início ali, lá com Abraão, naquela prova lá da fé dele, o diabo disse para Deus que o ser humano não conseguiria ser fiel. Essa fala é de Satanás. O ser humano, pecador, não pode obedecer à lei de Deus. A lei de Deus é santa, o ser humano é pecador, então o ser humano não consegue obedecer. Tudo isso que já falou caiu por terra na vida de homens de Deus. Olha Enoque. Enoque ele viveu uma vida tão santa, não porque ele era santo, mas porque ele estava ligado a Deus que era santo. A vida dele foi tão santa. O que aconteceu com Enoque? Ele foi levado para o céu. Ele não está aqui na terra mais. Ele está na terra, no céu há mais de 6.000 anos, mais ou menos, mais de 5.000 anos, porque ele viveu em santidade. Mas Enoque era diferente. Enoque não era diferente de nós. A Bíblia diz claramente. O livro de Tiago diz claramente que Elias, Moisés, Enoque, Paulo não tinham nenhuma diferença de nós. Eles eram ser humano tanto quanto eu e você, e eles conseguiram ser fiéis. O que eu falei lá atrás? Se fulano pode, eu também posso. Se Paulo conseguiu, eu também posso conseguir. É assim que é. Eles conseguiram, nós também podemos conseguir. O ser humano deve, pela fé, ser participante da natureza divina e vencer quantas tentações? Toda tentação com que é assaltado pode passar. Aquele que não tem fé, isso aqui é muito sério. Aquele que não tem fé suficiente em Cristo para crer que Ele pode guardá-lo de pecar, não tem a fé que lhe dará uma entrada onde? No reino de Deus. Se você não acredita que Jesus Cristo pode guardar você de pecar, você não pode entrar no céu. Porque o céu não tem pecado. E se eu não acredito que Jesus pode me dar poder para eu vencer o pecado, então eu não creio em Jesus. Serve para quê? Para que Jesus serve para mim? É só para me abençoar minha vida, me dar dinheiro, me dar comida? Não. Jesus veio para nos libertar. Lembra? Conhecereis a verdade vos libertará. Pode passar. Mas se uma pergunta para a gente responder: quando é que devemos pedir a Deus para vencer as tentações? Em oração, quando é que eu devo pedir a Deus para vencer a tentação? É durante a tentação, ou seja, no momento que eu estou sendo tentado, ou antes de eu ser tentado? Antes ou durante? Antes. É antes, né? Exatamente. Tem que andar preparado. Exatamente, como você fala. Na hora que a tentação vir, você saber resistir. Exatamente. Olha o que diz a Bíblia. Jesus falou isso na oração que nos ensinou. E não nos deixeis cair em tentação. Essa oração aqui Jesus ensinou para fazer na hora ou antes? Foi antes. Então, além de você se esforçar, como eu falei, que temos que tomar a nossa parte para vencer a tentação, não se esqueça também de orar. Orar sempre, todo dia, especialmente de manhã cedo, Porque você vai sair um dia, você não sabe o que vai vir, Você não sabe que tentações vai surgir sobre a sua vida, sobre os seus olhos, Então você pede a Deus de manhã: Senhor, me dê forças para não cair em tentação. E aí, quando a tentação vier, você vai ter poder a mais para conseguir vencer. O poder do Espírito Santo. Então, se você não tem o hábito de pedir a Deus todos os dias, especialmente pela manhã, durante o dia também, mas especialmente pela manhã, de pedir a Deus para você ter força para essa tentação, você cria isso a partir de hoje, em nome de Jesus. Porque você vai estar se preparando, como a Bíblia diz, para poder vencer. Os soldados, para ir numa guerra, por exemplo, eles não iam de qualquer jeito. Como é que eu vou entrar numa guerra mundial se eu não sei usar um revólver? Eu não sei nem acertar um bombo. Como é que eu vou para a guerra? Não tem como, Assim também, eu não vou conseguir vencer a tentação se eu também não tiver essa preparação aqui, que é pedir em oração. Pode passar. Sempre aprendendo do Divino Mestre, partilhando quando? Diariamente de sua natureza, cooperamos com Deus em vencer as tentações de Satanás. Eu preciso estar aprendendo com o Mestre diariamente. Essa busca que você está buscando hoje, você veio para a igreja hoje, vai contribuir para amanhã. Amanhã cedo, provavelmente, você vai se lembrar dessa mensagem, talvez, em nome de Jesus, espero que sim, e você vai ter uma força. Só que lá para o meio do dia, você vai esquecer tudo que foi falado aqui.
isso, e amanhã você precisa buscar Deus. Na leitura da Bíblia, na oração. Cada dia é uma luta diária. Eu não posso, por exemplo, achar que eu vou numa vigília e achar que naquela vigília que eu vou ter poder para registrar a vocação por um mês inteiro. Não. Lembra daquela analogia que eu disse uma vez na igreja? Nossa vida espiritual é comparada a um saco de farinha grande, mas que tem um furo no final. Todo dia você enche o saco e durante o dia aquela farinha vai derramando até acabar. No outro dia o saco está vazio, você tem que encher de farinha tudo de novo. Trazendo aqui para a palavra, você entendeu o que eu quero dizer, né? A nossa busca é por hoje. Hoje eu li a Bíblia, hoje eu li a lição, hoje eu vim para a igreja, mas amanhã eu tenho que fazer a mesma coisa de novo. Eu tenho que ler, tenho que orar, tenho que aprender. Todo dia, todo dia. Não é vindo aqui hoje você vai ficar forte para a semana toda. Não vai não, pode. Certeza que você vai cair. Você vai criar a primeira tentação que aparecer. Pode passar aí. E sem contar que todo dia peca, né? Todo instante está pecando. Então, tem que ser pedido diário. É necessária a genuína conversão. Não só aqui, ó, uma vez em anos, mas diariamente. É por isso que o pessoal infelizmente sai da igreja. É por isso que a gente tem um monte de gente afastada da igreja, que pode acontecer comigo com você que está no vídeo também, né? Você que está aqui na igreja pode acontecer a mesma coisa. Que é o quê? A pessoa quer vir no culto de sábado, não vem no quarto, não vem de domingo. A pessoa quer ler a Bíblia de segunda-feira, mas fica até sexta-feira sem ler a Bíblia. Como é que vai conseguir? Não dá, não dá. Aqui diz que não é para a gente buscar uma vez em anos, né? Ela deu uma brincada aí, né? Não é anos também, mas tem gente que quer vir na igreja como turista, né? Tem gente que vem uma vez, duas vezes na igreja e quer ser vitorioso. Não vai. Não é vitoriosa essa pessoa, não vai ser, não é e não vai ser. Tem que ser diário. Diariamente temos que buscar a presença de Deus. Então a gente tem que se esforçar mesmo para ler a Bíblia todos os dias. Ah, mas eu não consigo, é difícil. Falar para vocês, eu tenho uns 8 anos, 6 anos de adventista, e eu leio a Bíblia desde o início, e até hoje eu tenho dificuldade da Bíblia. Mas não sei se eu leio. Não posso mentir para você e falar assim, eu pego a Bíblia todo dia com aquele prazer e tal, todo dia não. Tem dia que eu realmente estou com vontade de ler nada. Quem sabe mais é o nosso cônjuge, né? Que a gente convive junto. A gente fica falando isso para todo mundo, mas é verdade. Tem dia que você vai para a Bíblia e você não quer ler, não. Você quer fazer outra coisa, quer pegar o celular, enfim, é assim que é. Mas ainda assim eu leio. Quando eu começo a ler, aí muda tudo. Aí eu começo a gostar. Agora, na hora de ir para ler, tem dia que, não é verdade? Tem dia que parece que tem um peso gigante sobre você, dizendo não leia você, entendeu? Então é diariamente, mesmo sem querer. Pessoas que têm dificuldade com o culto, né? A gente tem preguiça, mesmo falar a palavra, né? Preguiça. Uma coisa é você estar doente, você está chovendo forte, uma coisa é. Chegou um parente ali na sua casa, um parente que nunca veio na sua casa há não sei quantos anos, chegou lá, isso normal, tranquilamente, Deus não vai te considerar nada. Agora, tem gente que tem preguiça, isso é um fato. Tem gente que tem preguiça de ir para a igreja. Quantas vezes você, que é da igreja adventista, já não chegou na casa de uma pessoa? Bora pro culto, irmão. O cara está lá jogado no sofá, assistindo televisão. Esse tempo eu cheguei e o pai estava mexendo com um bicho, os bichos dele. Hoje eu não vou não. Ué, por quê? Pergunta assim, de boa. Eu tô mexendo com os bichos aqui. Ué, não pode mexer depois com os bichos, não? Não faz sentido. Então, se você tem essa dificuldade de vir para a igreja, venha nessa vontade. Quando tu chegar aqui, sabe que vai ser diferente. Você vai se sentir preenchido. Você vai sair daqui feliz. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Hoje, eu particularmente, eu tenho prazer de ir na igreja. Isso é um fato. A leitura da Bíblia, eu tenho dificuldade. Agora, para vir na igreja, para mim, é a coisa mais... É como se eu beber água. Mas lá atrás, eu lembro que era difícil para mim. No iníciozinho. Vem, mesmo sem querer. Não deixe de vir. Não deixe de ler. Não deixe de orar. Mesmo sem vontade. Tem 3 minutos ainda, gente. Esta obra deve ser o quê? Contínua. Pois enquanto Satanás existir, fará esforços para fazer avante a sua obra. Enquanto o diabo existir, ele vai estar tentando você. Gente, o diabo não dorme não. E quando eu falo diabo, você sabe muito bem que não é só o diabo não, são milhões de demônios. Eles não dormem, anjo não dorme não. Quem te contou isso? Não dorme não, eles ficam o tempo inteiro trabalhando para destruir sua vida. E por que eu fico dormindo? Espiritualmente, tantas vezes. Por que eu me permito dormir? Se o diabo não dorme, então a nossa
Obra tem que ser contínua, todos os dias, porque o diabo também está todo dia tentando derrubar você. Não importa se você está recebendo estudo bíblico, se você já é batizado 7 anos, se você tem 12 anos batizado, enfim, não importa, o diabo, os demônios vão tentando te derrubar todo dia. Por isso você, quem está recebendo estudo, quem é batizado 7 anos, você tem que estar continuamente buscando a bênção de Deus, buscando resistir, buscando vencer os pecados. Assim, pode passar. Pode passar. Pode passar. Eu vou diminuir essa pregação daqui. Aí, pronto. Volta lá, rapidinho, último slide. Isso. A graça divina deve ser diariamente recebida, do contrário, homem algum permanecerá convertido. Enfim, estou só reforçando o que eu já falei aqui algumas vezes. Se eu não buscar diariamente a presença de Deus pela leitura da palavra, pela oração, pela frequência dos cultos, pela pregação do Evangelho, ninguém vai se converter. Vai chegar o decreto dominical, você vai cair. Você vai aceitar a marca da besta. E aí, no último texto que a gente vai ler, né, da Bíblia aqui, quem diz essas palavras foi o apóstolo Paulo. Eu confesso a vocês que eu não sei se eu não sei. Eu tenho certeza que eu não posso dizer de mim ainda o que Paulo falou dele. Mas em nome de Jesus, meu desejo é esse aqui. É dizer o que o apóstolo Paulo disse de si mesmo, nesse versículo da Bíblia aqui, maravilhoso que você vai ler. É o último versículo que a gente lê dessa noite. Pode passar. O livro de Gálatas, capítulo 20, versículo 20. Ele disse o quê? Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno, pecador, falho, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse aqui tem que ser o meu e o seu alvo. Paulo alcançou o alvo. Eu ainda não alcancei, nem você provavelmente. Esse tem que ser o nosso alvo. Separar a atenção. Eu fui crucificado com Cristo. E quando é crucificado aqui está falando? Aqui está falando do pecado. Aqui está falando das práticas pecaminosas. Paulo não praticava mais o que ele praticava lá no início da vida dele, lá quando ele era jovem, quando ele era. Enfim, ele não praticava, não. Ele foi crucificado com Cristo. Ele disse que já não era mais ele que vivia. Já pensou? Você pode dizer isso de você? Eu não posso, não. Eu não posso pisar o pé só e falar: quem vive em mim é Cristo. Eu não consigo falar isso ainda. Eu ainda estou buscando, né? Mas Paulo disse isso na vida dele. Ele disse que não era ele mais que vivia, mas que Cristo vivia nele. Busque isso, querido, em nome de Jesus. E tudo que eu falo, tudo que a gente leu, tudo que a gente ouviu, que vocês ouviram e entenderam, leve esse texto na casa de vocês. Busque esse alvo aqui. Busque ser este homem e esta mulher que diz que já não é você, já não é o Guilherme, já não é a Mônica, nem a Né que vive, mas Cristo que vive em mim. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Essa é a vontade do Senhor. Que nós vençamos as nossas práticas pecaminosas, da forma como vimos aqui, com o Senhor, junto com a gente, e nós conseguimos vencer. E vai chegar o dia, em nome de Jesus, que eu vou conseguir falar e você também, que não é Guilherme que vive, mas Cristo vive em mim. Você deseja isso para a sua vida? Amém. Eu desejo para a minha vida. Então vamos orar. Oremos para que o Senhor realize essa obra em nós. Antes de você orar, Guilherme, eu peço para nem só você, como os irmãos, me ajudar em oração pelo Juarez e pelo Marcelo. E Juarez, eu te bateu tanto no Marcelo, e eu entrei no meio, e eu segurei, e eu pedi força a Deus, e eu fiquei com medo de Marcelo revidar com ele, e Marcelo olhava para o facão, e eu peguei o facão e escondi. Foi uma luta muito grande lá dentro de casa, ontem à noite. Marcelo muito bêbado.